Trrr. 3, 2, 1. Senhoras e senhores, ao ataque! Chegou a hora, o momento é agora. Vamos nos unir com entretenimento, informação e humor. Você vai se divertir. Muitas coisas estão acontecendo. É bom você se ligar. Vamos dar as mãos, abrir bem os olhos. O planeta Terra não para de girar. Utilizamos os meios de comunicação para entrarmos em ação. Agora só falta você para compartilhar essa emoção. Tamo junto, tamo misturado. Esse é o Sistema Atacado. Tamo junto, tamo misturado. Esse é o Sistema Atacado. Olá, meus queridos e minhas queridas do Brasil e do mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sistema Atacado. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje eu trago novidades para vocês, meus amigos. Sim, tem quadro novo estreando hoje no Sistema Atacado. Mas antes, vamos aos avisos de praxe. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Siga o Sistema Atacado nas redes sociais. Acesse o nosso site. E se você tiver interesse em nos patrocinar ou mandar aquele recadinho do coração pra gente, é só mandar um e-mail para nós, tá bom? Tudo isso está aparecendo aqui na tela. Fechou? Pessoal, é com muito orgulho que apresento a vocês um novo quadro do Sistema Atacado. É o Entrevistas Atacadas, que já vai trazer para o primeiro episódio uma baita de uma convidada. Saiba tudo depois da vinheta. Solta aí, produção! Tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras. E aí? A primeira entrevistada para o quadro Entrevistas Atacadas do Sistema Atacado está presente na minha vida desde quando eu tinha 12 anos de idade. Ela é atriz, apresentadora, locutora, contadora de histórias e professora de teatro. Há quase 11 anos possui um grupo de contações de histórias chamado Tricotando Palavras. Ela comandava um programa na Rádio Conectados e atualmente está com um canal no YouTube com o mesmo nome do grupo. Essa pessoa é sensacional, já gravou 2 DVDs e eu sou muito fã dela. Alô, atenção, com vocês, Ana Paula Gonçalves! Muito obrigada, Dani. Eu achei que você ia falar assim, ela me conhece desde que eu nasci. Eu ia falar, calma, menos. Nossa, Nossa, Ana, é sério, eu tô muito emocionado. Bom, Dani, muito obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, eu tô muito feliz mesmo. Eu falei assim, eu tenho que começar com a Ana Paula, porque a Ana Paula, como eu disse, ela está muito presente na minha vida. Tanto que até na faculdade ela já participou dos meus trabalhos em grupo. Ela já me deu entrevista no nosso programa de rádio, já participou de reportagem também. Então, assim, eu pensei, tenho que começar com a Ana Paula. Não tem outra pessoa para começar. Ai, ai. E se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Diga. O dia que eu dei entrevista para você foi exatamente hoje, nesse dia. Dia 8 de abril foi o dia que eu dei entrevista para você, quando você estava na faculdade. Nossa, Acredite como é se que quiser. você... Apareceu para mim a lembrança no Facebook. Caramba! Nossa! Olha, agora apareceu hoje a lembrança no Facebook. Pois é, você vê que coincidência isso? Quer dizer, não existem coincidências, né? Não existe. Ô, Ana, eu listei aqui um monte de coisa que você faz. Esqueci de algo?
Dani, repete que cortou. Tá cortando para mim. Ok. Ana, eu listei um monte de coisas que você faz. Eu esqueci de alguma coisa? Olha, eu acho que não. Eu não sei, a gente faz tanta coisa na vida, né? Sim. Eu acho que é daí para mais, viu? Pessoal, quem Somos conhece... muitas funções, né? A Ana Paula é, como fala, aquele ditado, é multiuso, né? A Solan É é verdade. Sem multiuso. propagandas, hein? Sem Sem propagandas. propagandas. Quem conhece a Ana Paula sabe que ela só vive correndo para resolver as coisas, que é só ela, né, que corre atrás da burocracia toda, tal, para resolver as paradas dela. Ô, Ana, quando você era aluna de cursos de artes cênicas, você imaginava que seria toda essa burocracia, toda essa correria toda? Na verdade, eu imaginava um pouco, porque assim, no primeiro curso de técnico que eu fiz, né, foi o curso que a partir daí eu me tornei atriz profissional, que aí eu consegui tirar o DRT e tudo mais. Uma das professoras, ela deixou isso muito claro para gente durante o curso. Ela falou, ela sempre falava assim, olha só que engraçado, né? Ela usava a Alice do personagem da história Alice no País das Maravilhas. E ela falava muito isso para mim. Ela olhava para mim e falava assim: Alice, esse não é o País das Maravilhas. Você vai carregar ainda muito armário nas costas. E de fato, tenho carregado bastante, viu? Então eu tinha já uma noção que não seria fácil, né? Porque o meio artístico em si, né, o trabalho artístico, ele já é um trabalho que a gente sabe que tem uma série de questões, não é reconhecido, tem a questão financeira também que é muito difícil, né? Você tem que batalhar muito. Então eu tinha uma noção, sim, mas isso não me impediu, né, de seguir, né? Há quanto tempo você está nessa vida de artista? Olha, eu considero desde o primeiro curso que eu fiz. Tem gente que sempre considera a partir do momento que se tornou profissional, né? Sim. Eu não, eu considero desde o primeiro curso que eu fiz, porque eu acho que tudo faz parte da nossa trajetória, né? Tudo forma a gente. Então, eu sou tudo, toda a minha história, né? Eu que sou contadora de histórias, então eu falo que eu sou toda a minha história. Então, eu comecei com 15 anos. Se hoje eu tenho, não vou falar, Não, não precisa. são aí 22 anos. Ah, não. Brincadeira, mas tem um problema com isso não. Mas são 22 anos, ó, comecei com 15, são 22 anos aí na batalha. Então o povo já pode imaginar, né? Qual é a minha idade? Então, foi com 15 anos. Então, você já tinha acabado os estudos ou foi paralelo? Paralelo, Paralelo. paralelo. Ainda foi paralelo, porque eu comecei com 15, então eu ainda estava entrando no ensino médio. E aí eu lembro que eu fazia o teatro. Na primeira oficina eu fazia à noite. Pegava ônibus, porque não era perto. Então eu já ia pegando ônibus já para ir fazer as aulas de teatro. Aí a segunda era no sábado. E era sábado o dia inteiro, das 9 às 5 da tarde. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Então eu penso, uma adolescente com Cansativo. 17 anos, eu já estava com 16, 17 anos, ficar um sábado o dia inteiro dentro de um centro cultural é porque realmente quer muito, né? É uma, Então, foi por aí. foi uma rotina cansativa, né? Mas para quem faz o que gosta, Na verdade, para nós, eu só estudava, né? Então, era uma rotina assim, na verdade, não era muito cansativa, né? Estudava durante a semana, normal, e aí, ou à noite, quando eu comecei, eu fazia as aulas de teatro, ou no sábado. Então, assim, dava para conciliar bem, assim. Eu falo mais em relação à idade, né? Porque sim, essa idade, às vezes, você quer só quer sair no curtição. sábado, quer curtição, e na verdade não, eu não, a minha curtição era estar no grupo de teatro. Sim. E antes de trabalhar como atriz, o que você fazia? Ah, eu já, bom, assim, eu sempre
sempre trabalhei com teatro paralelamente, né? Nunca parei. Então, eu fiz algumas coisas para poder sobreviver, assim, para poder ter um dinheiro, né? Falando português, claro. Então, eu trabalhei muito como operadora de telemarketing, porque era uma carga horária reduzida, né? Que o operador de telemarketing trabalha 6 horas. Então, e tinha muitos colegas, assim, atores que depois eu conheci que também trabalhavam como operadores de telemarketing por conta da carga horária. Então, era uma carga horária reduzida, né, que é de 6 horas. E aí havia tempo para eu, final da tarde, noite, poder fazer os meus ensaios, né? Então, esse foi um trabalho aí paralelo que eu tive, mas não foram muitos, porque eu sempre comecei, por exemplo, eu comecei a dar aulas de teatro com 18 anos. Então, eu já tinha também esse trabalho que era dentro da arte, né? Comecei a ser professora de teatro já com 18 anos. Então, aí eu era professora de teatro, mas eu dava oficina, então você não é registrado, né? Muitas vezes quando você dá oficina. São trabalhos temporários. Então, o fixo que eu tinha era o telemarketing, mas foi bacana, né? Porque o telemarketing você conhece muita gente, né? Você fala com muita gente. Só que é um trabalho também bem desvalorizado, né? A gente sabe disso, né? É um trabalho que paga pouco, é um trabalho que é muito cansativo, né? Eu até adquiri uma tendinite no braço em função do telemarketing, até hoje, né? Incurável. Então, assim, e não foi tão, fiquei uns 2 anos e meio, assim, mais ou menos. Sim. E o que fez você querer trabalhar com teatro? Então, foi algo que nasceu, assim, na verdade, eu acho que eu sempre falo que eu acredito um pouco, não 100%, em vocação, né? Eu falo que não 100% porque às vezes a pessoa acha que não tem a vocação e com o exercício, o treino, ela consegue alcançar o objetivo dela. Eu já Sim. vi muitos casos assim. Então, tem gente que nasce com um talento, e na verdade não é nem vocação, é talento, né? Tem gente que já nasce com um talento. A pessoa ela já é comunicativa, extrovertida. Você vê crianças aí mesmo, Nossa. crianças que se destacam, né? Então, tem gente que já nasce com isso. E tem outros que têm a vocação, como eu acho que eu tenho, e você vai trabalhando, né? Então, assim, desde criança, eu já gostava muito da área artística. Então, desde a escola, porque eu gostava muito de desenhar. Aí na escola eu gostava, desenhava muito bem. A minha aula predileta era artes. Por aí já veio. Já tava E na aí veia. depois já estava na veia. E aí depois, além da escola, né, também, né, eu já tinha esse sonho. Então, o único contato que eu tinha com a arte era através da televisão, né? Então, eu olhava muito para a televisão, via a galera cantando, Eu também. dançando. E aí eu falava assim, nossa, eu quero fazer isso, né? Eu já sonhava, eu era criança e já sonhava com isso. Então, já era algo que nasceu comigo mesmo. Porque eu não tenho ninguém na família antes de mim que tenha seguido esse caminho. Olha, nisso nós somos parecidos. Porque eu também, desde quando eu era criança, meu sonho era ser apresentador de televisão. Então, na pré-escola, quando a professora perguntava, eu queria ser apresentador de televisão. Foi graças às suas aulas que eu me despertei para as outras coisas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Sim. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, que eu até ia comentar com você, mas já que você tocou no assunto, eu vou comentar agora. Sobre crianças talentosas, que a criança nasce com talento. Não só para a arte, mas também para o esporte, para ciências, para matemática. Só que falta incentivo para essa galera, né? Eu acho incrível que. É, Eu acho incrível que é difícil aparecer alguém para instruí-las, para colocar no caminho decente do bem, né? Para colocar em caminhos ruins, que só afunda, aparece gente facinho. Por que será, hein, Ana? é.
Na verdade, assim, é aquilo que eu te falei, né? Tem que ter um olhar. É difícil, né? Porque, por exemplo, a criança está ali no seu mundo, que é a sua casa, né? E aí, muitas vezes, os pais trabalham, ou então não conseguem dar realmente uma atenção para a criança, e aí acaba que não tem esse olhar apurado, né? Para ver os talentos que aquela criança tem. Então, às vezes, tem uma criança que tem uma habilidade imensa para desenho, por exemplo. Eu já vi uma criança que, assim, era algo, uma criança de 6 anos fazendo desenhos impressionantes. Só que eu tenho esse olhar apurado para a arte, né? Então, quem não tem, fala, ele desenha bem, né? A mãe, assim, desenha bem, beleza. E aí fica ali, né? Mas não tem um incentivo, ou qualquer outro, igual você falou, qualquer outro talento, né? Como, por exemplo, ser muito rápido em matemática, né? Ter um desenvolvimento, ter outras habilidades, mas depende muito também desse olhar de quem está cuidando também, né? Porque é ali dentro do seu núcleo familiar que ele vai ter o maior incentivo, né? Na escola, o professor vai incentivar? Vai. Só que ele não mora, ele não convive com aquela criança. Então, ele não tem como. Ele mostra os caminhos, né? Mas ele não pode colocar no caminho. Aí quem tem que colocar são os pais, né? No caso. Ou quem está cuidando. Sim. Em que momento você decidiu largar a sua profissão para se dedicar à arte? Porque você era telemarketing. Qual, prof... Você era Qual telemarketing. profissão? Na verdade, eu nunca considerei o telemarketing como uma profissão, Ok. né? A gente sempre considera como um bico, né? Um trabalho paralelo, assim. Sim. É, Seu carro-chefe então era a arte já. sempre foi, desde os 15 anos, né? Desde os 15 anos. Com 18 eu já tirei o DRT profissional. Então, sempre foi, assim. Na verdade, talvez não é, talvez é quando eu decidi realmente, né, que isso eu iria seguir pro resto da vida, né? Mas sempre foi a minha primeira opção, né? A arte. Na verdade, assim, é um caminho de muitas batalhas, né? Sim. Agora, houve momentos, o que aconteceu, na verdade, depois de muitos anos, houve um momento de eu querer desistir. Isso sim aconteceu. Mas eu sempre segui por esse caminho, né? A batalha é difícil. Você tem que persistir muito, tem que querer muito mesmo, né? Então, aí depois de muitos anos, muitas decepções que acontecem, né? Que isso pode acontecer com qualquer profissão, mas Sim. na nossa acontece bastante. Aí eu teve um momento que eu falei, nossa, eu vou parar com isso, né? Aí eu pensei até em seguir por caminho mais da comunicação mesmo, né? E não exatamente da arte. Mas aí depois o universo me encaminhou de novo para esse caminho. Na verdade, eu nunca saí, né? Só tive a vontade, não sei se era uma vontade mesmo, era uma frustração de sair, Eu te mas entendo. nunca saí. Eu te entendo porque rádio e TV também é difícil. Também é difícil, é muita panelinha. Entendeu? Rádio, eu me formei, você sabe que eu me formei em rádio e TV, né? Sim. Sim, e eu sei o quanto que é difícil e tem horas que passa pela Eu me cabeça. formei em rádio e TV e Pode falar, desculpa. toda essa área, né, tanto da comunicação como das artes, está tudo muito interligado. São áreas muito fechadas, assim, em alguns departamentos, principalmente televisão, né? Televisão, cinema. Então, é difícil você ter esse acesso, né? Sim. Ainda bem que hoje a internet domina, né? Porque aí a gente consegue mostrar o nosso trabalho, né? E aí para que outras pessoas possam conhecer. Então a gente não está dependendo só da televisão, né? Hoje em dia, na verdade, eu, por exemplo, praticamente nem assisto televisão, né? Eu só vejo pouquíssimas coisas pontuais. Eu sou mais da internet mesmo.
Entendo. E Ana, qual foram os seus primeiros trabalhos como atriz? Olha, bem, profissional, né, já com DRT, porque tem os espetáculos que a gente vai fazendo durante os cursos, né, também. Sim. Mas o meu primeiro espetáculo profissional foi, acho que foram dois ao mesmo tempo, paralelamente. Um Eita! chamado Paulo Estevão, foi um espetáculo já com... Eu estava tirando o DRT, na verdade. E aí eu fiz um teste em São Paulo para um espetáculo chamado Paulo Estevão. Era um espetáculo com uma temática espírita. E aí foi uma produção grande, né? Esse espetáculo, ele ficou em cartaz no Teatro Gazeta, em São Paulo, na Paulista. Sim. E então esse foi o meu primeiro espetáculo profissional, juntamente com outro espetáculo infantil chamado Quando Eu Não Consigo Dormir. Que aí a gente ficou numa sala no Teatro Augusta, mas não no teatro principal, que eles têm duas salas, né? Uma outra sala menor. E aí a gente ficou lá também. Então, esses dois foram os dois primeiros espetáculos. Sim. Eu É, tinha você. 18 anos. Sim. Além do teatro, né? Tradicional, convencional lá do palco italiano. E quais lugares você já atuou? Além do teatro, você diz o quê? Em televisão? Não, eu digo na rua. Tele... Ah, nossa! Todo espaço que você possa imaginar na vida. Porque daí eu tive uma fase que eu fui conhecer mesmo o trabalho do teatro de rua, né? Na rua mesmo, que é um trabalho espetacular, na minha opinião, né? Eu, assim, sou fascinada por esse trabalho popular, assim, né? Porque, na verdade, são trabalhos que exigem muito mais do ator, né? Onde você tem que realmente ter um domínio corporal, vocal, porque você está muito exposto na rua, né? Então, na rua, você acaba desenvolvendo muito improviso também, né? As pessoas podem te abordar, tem pessoas que não entendem que você está fazendo um espetáculo, e aí elas começam a dialogar com você, e aí você dialoga no personagem, né? Então, isso é muito, muito bacana, né? Então, eu já apresentei na rua, né? Em praças, já apresentei na rua mesmo também, assim, já fiz apresentações bem no meio da rua, assim mesmo, né? Na rua, praças, deixa eu ver, inusitado, em ônibus, que era um Oh. projeto chamado Ônibus Biblioteca, Ah, sim, né? conheço. Então, acho que assim, esses espaços, não sei se teve algum inusitado, né? Por exemplo, eu não fiz nada de gravar em cemitério, de fazer em cemitério. O que eu já fiz foi tirar foto num cemitério, isso eu já fiz. Na Ah, época da faculdade de rádio e televisão. a rádio e TV, A tem essas gente, coisas. a gente tinha um trabalho de fotografia para entregar e a gente foi tirar fotos no cemitério. Então, mais ou menos isso. Mas na rua ou nas praças, o pessoal respeita? Sim, muito, 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 muito mesmo. Nossa, muito, assim, o mais bonito é isso, né? Porque é um espaço que é de todos, né? E aí é muito bacana quando você começa e as pessoas vão parando, né? É muito bonito isso. As pessoas vão parando, formando já um semicírculo automaticamente, se bem que a gente sempre determina um espaço, né? Um teatro de rua, muitas vezes a gente determina um espaço com alguma coisa. No espetáculo que eu fazia eram flores. A gente Ah, colocava sim. sempre flores, limitando ali o espaço para o público entender que a partir dali para trás, seria o nosso espaço cênico, né? Mas sempre ou numa meia-lua ou num círculo, porque aí as pessoas vão se colocando em volta, né? E você, o mais bacana é isso, porque você tem público atrás, você tem público na frente, você perde totalmente aquela ideia de quarta parede que existe no teatro. Então, no teatro de rua não existe quarta parede, porque você
tem público em todos os arredores, né? Tanto na frente, como de lado, como atrás. Então, as pessoas vão se posicionando, elas assim, a sua energia no teatro de rua ela é muito diferente, porque você tá com uma energia mais alta, né, que a gente fala, para que o público entenda que alguma coisa vai acontecer ali. E aí as pessoas vão parando, e é muito bacana. E mesmo, por exemplo, você interage muito com bêbados, com Imagino. moradores de rua, né? E alguns moradores de rua, ou alguns bêbados, eles não entendem que aquilo é um espetáculo. Eles acham que você tá, você não é um personagem. E é muito legal, porque daí eles querem interagir e você interage no personagem, né? Então é até um exercício, na verdade, muito bacana. Mas vocês pediam autorização para para atuar na rua, ou vocês chegavam lá e atuavam? Para fazer o espetáculo? Isso. Sim, sim, Ah, sim. tá. Sim, a gente geralmente tinha, ou quando porque na maioria das vezes, esses espetáculos que nós fizemos, eles eram contratados, né? A maioria dos espetáculos que eu fiz eram contratados. Ah, sim. Então, já havia um acordo para a utilização da praça, né? Porque você vai mexer na rotina ali, né? Então, você tem que avisar, né? E aí, mas isso é super tranquilo, mesmo quando nós não éramos contratados, você manda um comunicado, né, um ofício para as prefeituras falando que você gostaria de usar aquela praça para fazer um espetáculo. E se não tem nenhum custo para a prefeitura, melhor ainda, né? Sim. Então, assim, não é tranquilo, é um trabalho burocrático que você tem que fazer, né? Mas você tem que pedir autorização, sim. Já aconteceu de chover no meio da peça? Não. Ó, que Não, sorte, hein? mas geralmente já aconteceu de chover assim em parque no meio da apresentação. Só que a gente estava em espaço que era assim, aberto nas laterais, só que era coberto em cima. Né? Então nós não nos molhamos. Não tive essa experiência de me molhar, não. Porque geralmente a gente olha o tempo também, né? Se, por exemplo, a gente vê que está fechando muito, se for no meio do espetáculo, não tem o que fazer. Mas se for antes, o espetáculo é cancelado. Ninguém vai começar um espetáculo na chuva, porque não tem como o público ficar também assistindo. Então, se é antes de começar o espetáculo é cancelado. Se é no decorrer, se você está trabalhando com instrumentos musicais, você tem que parar o espetáculo, né? Não tem jeito. Mesmo porque ninguém vai ficar, o público não vai ficar, né? É isso. Você não pode estragar cenário, né? Essas coisas. Sim. Bom, eu disse no começo que a Ana está muito presente na minha vida. E foi graças às aulas dela que eu pude perceber que, além de apresentador, eu podia ser outras coisas. Porque eu já brincava, quando era criança, de pegar meus ursos, os meus bonecos, e contava uma história ali. Eu vivia com uma capa, com tecido amarrado aqui nas costas, amarrava o tecido aqui no pescoço, e pegava aqueles rodinhos de brinquedo da minha irmã, e fingia que eu era um herói de espada e capa e tal. E foi graças às aulas da Ana Paula que eu me despertei e falei assim, poxa, eu não sou apenas um apresentador. Eu criava minhas histórias. Então eu tava meio que já roteirizando as minhas histórias. Quando eu brincava com meu irmão, com a minha irmã, seja lá com quem for, eu já falava, faz isso, faz aquilo. Tá travando, Dani. Eu não ouvi a sua última pergunta, o seu final. Não, eu tô falando assim que as suas aulas fez eu me despertar para fazer outras coisas também. As suas aulas foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, eu fico muito feliz, Dani. Foi mesmo. Fico muito feliz. Tava cortando para mim aqui, por isso que eu fiquei parada. Não, tudo bem, sem problemas. Estamos aqui para isso. E como as suas aulas foram muito ricas na minha vida,
O que fez você trilhar nesse caminho da educação? Então, Dani, assim, eu fico muito feliz, assim, de ouvir isso. Eu sei mesmo, por isso te acompanho e sempre falo de você, porque é o que é uma pessoa que eu sei o que está fazendo, né? Que eu acompanho. Eu já dei aula em muitos lugares, né? Para muitas pessoas, para muitas crianças, e algumas estão até nas minhas redes sociais, que é a maneira mais fácil que a gente tem de, né, continuar se acompanhando um ao outro, né? É... Só que também já cresceram tanto que eu já nem sei quem é quem mais, né? Eu também tive alunos com 12 anos aí que eu não sei mais, porque tá tão grande, eu não consigo reconhecer mais, né? Mas eles sabem, isso que é importante. Então, Dani, num primeiro momento, foi algo que surgiu muito sem eu. Na verdade, assim, a primeira oficina que eu ministrei, fui eu que fui atrás. Então, eu tinha 16 anos, e aí eu falei assim: eu vou, quer saber? Eu vou começar a dar aula de teatro. Eu sempre fui muito empreendedora, né? Então eu falei, eu vou começar a dar aula de teatro, vou dar meu jeito. Mandei fazer uma faixa imensa escrito aula de teatro. Coloquei na porta de casa e deixei o celular não, deixei o telefone de casa, o telefone parava de tocar. Eita, E dona aí, Vilma, coitada. falei com uma escola pública, né? Uma escola perto da minha casa, eu tinha 16, acho que tinha 16 ou 17 anos, 17. Aí eu falei com uma escola, pedi o espaço, fiz um ofício pedindo para utilizar o espaço da escola para poder dar essas aulas de teatro. E foi aí que eu comecei a dar aulas de teatro. E aí, assim, no mesmo ano, eu fui convidada para dar algumas oficinas, que já era uma coisa bem profissional, assim. Né? Era as oficinas culturais do estado de São Paulo. E aí eu já estava com 18 anos, tinha completado 18 anos, fazia pouquíssimo tempo. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, assim, num primeiro momento, eu não tinha muito essa noção ainda, nossa, estou entrando para a educação. Não tinha muito essa noção. Comecei. E aí eu fui vendo exatamente isso, que na verdade quando você é professor de teatro também, você aprende muito, né? Então porque o teatro é também um exercício da observação, né? Então você passar ali alguns exercícios e observar como cada um está reagindo àquilo é muito bacana, porque você também vai crescendo, não só na parte de direção, né? Mas como ator mesmo. Então você vai percebendo tudo que cada um sente, como que é fazer aquele exercício, como que o corpo se coloca no espaço. E aí eu fui me encantando, né? Porque eu via a transformação. Até nesse curso que eu dei, que você participou, eu lembro que tinha uma menina, ela é do seu bairro, né? Só que eu não lembro mais o nome dela. Ela não falava, você lembra dela? Que tinha uma menina que não falava? Não vou lembrar. Eu sei que tinha bastante gente Dani? tímida. Dani tá travado. Eu tô te ouvindo. Você tá travado. Tudo bem, mas aqui tá fluindo. Pode continuar Então, falando. tinha uma... Ah, então tá bom. Então, tinha uma menina que não falava, né, na turma, ela não abria a boca. E aí, quando acabou o curso, que a gente fez a apresentação e tudo mais, ela falou. Nossa, eu recebi até uma carta da mãe dela, assim, me agradecendo, porque ela tinha muito problema, né? Ela tinha muita dificuldade com a menina, porque a menina não falava. Ela não era muda, entendeu? Sim. Ela timidez, simplesmente né? tinha uma timidez, mas era uma timidez não só no teatro, ela tinha uma timidez no dia a dia dela, né? Então, ali no teatro, ela falava, e olha, a voz dela era potente. Quando ela abriu a boca, e ali eu fiquei orgulhosa, porque
o desafio é diferente de uma prova de matemática, né? Do português, de ciências, é diferente isso, né? É você ver ali o desenvolvimento humano mesmo, né? Então, foi lindo, assim. Então, foram várias experiências, né? No decorrer aí como professora de teatro. Agora, eu peguei mais firme esse ano, né? Também. Eu sempre dei aula, né? E também porque é um trabalho mais certo, remunerado, né? Que você tem também dentro da área artística, né? Então, eu sempre dei aulas paralelamente ao meu trabalho como artista, né? Eu lembro que eu Esse sempre ano eu também estou gostei, firme aí com vários cursos. sim, eu sempre gostei de estudar, né? Mas as únicas vezes que eu ficava feliz é quando não tinha aula na terça ou na quinta-feira, que eram as aulas da Ana Paula. Por quê? Porque eu ia fazer o curso de teatro de manhã, no horário que eu estava na escola, né? Porque não tinha aula. Aí depois eu ia à tarde, no meu horário normal. Eu sempre gostei de frequentar os cursos da Ana Paula. Ô, Ana, quem que frequenta mais suas aulas? Ah, Crianças eu ou lembro, viu, adultos? Dani? Foi muito bacana. Eu lembro como se fosse hoje, de muitas coisas ali. E quem frequenta mais suas aulas, os adultos ou as E olha que crianças? faz tempo, hein? Isso Faz- foi em 2000 acho que em 2010. Foi. Acho que até menos. Até menos. 2009, foi 2009. Isso. 2009. E nós estamos em 2021, então já fazem 11 anos. Como passa Bastante rápido, né? tempo. Nossa, muito. Muito. Ô, gente, estamos online, tá? Então, se vocês notarem uma travadinha, um delay, é normal, tá bom? Vamos lá. Ô, Ana, as crianças frequentam mais suas aulas do que os adultos, né? Então, na verdade, é muito diversificado. É porque muitos projetos que eu trabalhei eram projetos mais voltados para a idade até 18 anos, por exemplo. Mas quando eu ministro oficinas em casas de cultura, aí é aberto, né? Aí você tem uma variação de idades, assim. Mas, realmente, eu ministrei muitas oficinas para crianças. Eu sempre trabalhei bastante com o público infantil e juvenil. Então, crianças e adolescentes. Porém, também já trabalhei bastante com adultos. Bastante. E quando uma criança entra num curso de teatro, qual que é o objetivo dela? Ou dos pais delas, né? Ah, sem dúvidas que é a criança se tornar mais comunicativa, social, né? Que são os objetivos do próprio teatro mesmo, né? Então, é se tornar mais comunicativa, interagir mais com os colegas, né? Também uma atividade que, de certa maneira, é física, recreativa também, né? Porque a gente tem muitas brincadeiras. Então, é a criança se distrair, né? Muitas vezes o pai coloca para a criança ter uma atividade, mas uma atividade que ela vai conseguir se desenvolver, né? No todo, né? No humano como um todo. Sim. Aí, além de dar aulas, atuar, você decide contar histórias. Por quê? É, na verdade, o contar histórias foi também, assim como você falou, para mim um divisor de águas, né? Então, embora eu particularmente não faça muito essa divisão, embora é uma linguagem diferente do teatro, porém, para mim, é também uma atividade comunicativa, né? Que você está ali presente com o corpo inteiro, seja no teatro ou seja na contação de histórias, né? É claro que há algumas diferenças entre a arte de contar histórias e o teatro, né? Mas foi um divisor de águas para mim, né? O primeiro curso que eu fiz
na área de contação de histórias foi na Biblioteca Hans Christian Andersen, em 2008, se eu não me engano, 2007 ou 2008. E ali eu entrei, na verdade, por que eu entrei? Eu entrei por conta de um espetáculo de teatro que eu estava fazendo, de teatro de rua, em que os personagens, eles mais narravam histórias, né? Eles eram contadores de histórias, do que o teatro propriamente dito. E eu achei muito interessante e quis conhecer um pouco mais sobre a contação de histórias. E aí fui fazer esse curso, que era um curso já assim, extremamente avançado, né? De contação de histórias. Eram vários módulos. Não, tem até hoje esse curso, né? Eu fui a segunda turma do curso. E eu lembro que, assim, se inscreveram mais de 200 pessoas. Você fazia uma carta de intenção e eu fui selecionada para fazer o curso, lá no Tatuapé, de sábado também. E ali naquele curso eu falei, nossa, Vou levar para a vida. É isso. Porque a contação ali eu vi uma pureza, né, assim, e também uma simplicidade que é muito grandiosa, né? Então, você muitas vezes somente com a palavra, né, sem usar nenhum recurso, você consegue realmente tocar as pessoas, entendeu? Que é a contação de histórias no seu na sua mais essência, né? Maior essência, é isso, né? É você simplesmente pessoas com uma história. E o que a gente faz muitas vezes no nosso dia a dia é contar histórias, né? Só que aqui, nesse caso, a gente vai escolher essas histórias. Todos nós somos contadores de história, né? E aí, quando você vai se aprofundar, você vê até o marketing mesmo. O marketing trabalha muito nessa linha, né? Pessoas se conectam com histórias. É isso que transforma as pessoas. Por isso que esses programas BBB fazem muito sucesso, A Fazenda, porque ali você vê várias pessoas com as suas histórias e você se coloca ali na vida daquela pessoa que acabou se tornando um personagem, né? A pessoa não é um personagem, mas é como se fosse. E você vai vivendo aquela história, né? Então, é isso, assim. Aí eu fiquei muito impactada mesmo. E é claro que, assim, eu trago muito do teatro para a contação de histórias. Então, eu tenho alguns espetáculos que aí são espetáculos mesmo de contação de histórias, mas que tem muitos recursos do teatro, como você falou do DVD, né? Então aí a gente tem recurso de iluminação, é uma iluminação pensada, assim como é para o teatro. A gente tem figurinos que foram pensados, assim como é no teatro. A gente tem cenário. Então, assim, quando é um espetáculo, eu posso também ter espetáculos de contação de histórias que eu não preciso de nada disso. Mas no meu caso, como eu venho do teatro, eu utilizo esses recursos também, não somente, mas também. Sim. Eu lembro que a Angela Dipp fazia muito isso no Rá-Tim-Bum, na TV Cultura. Naquele quadro que ela pegava os objetos e contava as histórias. Sim, aquele quadro era muito rico, né? Porque ela também trabalhava com... Eu acho muito bacana a contação de histórias quando você trabalha com objetos que não são concretos. Agora começou uma barulhada aqui também. Não tem problema, Ana. Ana, eu já acompanhei você em várias apresentações. Uhum. E geralmente o público da contação, que no caso eu presenciei, eram crianças. Você já contou histórias para adultos? Não escutei o final da sua pergunta. Você também já contou histórias para adultos? Sim, sim. Na verdade, não existe essa divisão, né? Todo mundo gosta de história. Crianças gostam de histórias, adultos gostam de histórias, todos nós gostamos de história. E é o que a gente faz no nosso dia a dia e é o que faz muito sucesso, como eu falei, né? Muitos programas aí. Até o Fábio Porchat criou um programa que a pessoa conta história, né? A pessoa vai lá e conta uma história.
Então, isso é uma coisa que é do ser humano mesmo, né? A contação de histórias é uma arte milenar, né? Então, todo mundo gosta. O que acontece é o mercado. Aí a gente está falando de mercado. Então, você conta os contadores contam muitas histórias para as crianças, porque a criança está numa fase de desenvolvimento da linguagem, né? E de como ser humano. Então, há um maior número de projetos voltados para a infância. Porém, hoje isso já está mudando. Temos também aí vários projetos, vários espaços que estão se abrindo para histórias para adultos, entendeu? Porque o local, por exemplo, onde eu fiz a minha pós, que eu fiz uma pós-graduação em contação de histórias, né? Chama a Casa Tombada. Esse espaço, a maior parte da programação é para adulto. Então, todas as contações de histórias que tem são para adultos, né? Então, e há outros espaços, muitos outros que estão se abrindo também para isso, né? Então, não é que você prefere contar histórias para crianças, é que há um maior número de projetos e a gente trabalha com isso, né? Sim. E a gente precisa pagar as nossas contas, mas você pode também escolher, né? Eu já trabalhei muito com adolescentes também. Trabalhei muito com adolescentes, já trabalhei também com adultos, com professores, com espaços diversos. Ainda bem que eu não tenho medo de desafios, né? Então eu já contei histórias para diferentes públicos, né? Nossa, muitos mesmo, uma diversidade de público imensa, assim. Sim. E através do Tricotando Palavras, grupo da Ana Paula Gonçalves, ela já... Você tá falando? Travou. Mas eu tô conseguindo gravar normal. Tá. Além, assim, de contar histórias em vários lugares, a Ana Paula, com Tricotando Palavras, já apareceu em programas de televisão. Foi no caso do ABZ do Ziraldo, Quintal da Cultura. Ana, como foi a experiência de atuar na televisão, contando histórias? Eu achei, assim, que a gente conta história, pra gente é mais um espaço, né? Na verdade, o bacana é que você tem um alcance maior, né? Então, você já está ali para o Brasil inteiro, né? Você entra dentro da casa das pessoas realmente a partir da televisão, né? E aí, quando você vai para a televisão, você tem que estar bem pronto, porque nesses programas, né, você sabe como que é, como quem não sabe pode imaginar que na televisão é tudo muito rápido, né? Então, você não tem muito tempo para... As coisas têm que acontecer rapidamente, né? Então, você tem que estar bem mais preparado também, né? Para você chegar... É como uma apresentação mais ou menos normal, ao vivo, para valer, porque você muitas vezes não tem muita chance de voltar. E só que o seu público são as câmeras, né? Então, é essa relação que você tem que criar, né? Que hoje a gente está virando craque com isso, trabalhando com as lives, né? Com os vídeos e tal. Hoje a gente está ficando mais craque ainda nisso. Mas é essa relação, né? Que você tem que ter com a câmera, você tem que interagir mais com a câmera do que com qualquer outra pessoa, né? Porque o seu público é a lente, né, da câmera que está em casa, os olhos de quem está em casa. Então é isso, assim, mas eu tenho, assim, particularmente, eu acho que eu tenho bastante desenvoltura para televisão. Já fiz também alguns programas ao vivo, né, que o ao vivo também é aquilo, né, você tem que estar bem seguro, né, bem seguro em tudo que você vai fazer. E não tive dificuldades, assim, Eu acho que o mais legal é o impacto disso, né? Que é o seu trabalho ter um alcance maior, que é o que acontece, no caso, principalmente da TV Cultura, né? Sim. Essa experiência de ter atuado nesses programas de televisão ajudou, de alguma forma, na gravação dos seus DVDs?
E já aproveita para contar um pouco sobre os DVDs. Na mão do DVD não, né? Porque são trabalhos diferentes, né? Assim, como eu te falei, eu sempre tive uma boa relação com a câmera. Então isso não são trabalhos totalmente diferentes, assim. Na verdade, ter participado de alguns programas de TV abre portas, sim, porque te passa para as pessoas uma maior credibilidade. Então, fala assim, nossa, se ela apresentou no Quintal da Cultura, o trabalho dela é bom. Ah, ela apresentou no ABC do Ziraldo, o trabalho dela realmente é muito bom. Então, você passa uma credibilidade. As pessoas têm isso, né, de que apareceu na televisão, nossa, é algo muito legal. Então, as pessoas têm isso, e isso acaba ajudando mesmo você ter um maior reconhecimento, né, para conseguir alguns trabalhos e tal. O DVD, na verdade, também me abriu portas, muitas, né? Então, das pessoas verem um trabalho bem elaborado, ali, né, um trabalho bem feito e tal. Então, isso acaba abrindo portas também. Mas os trabalhos que eu fiz, assim, TV Cultura e tal, não tem relação com o DVD. Não sei se era essa a sua pergunta. Não, sei, não. Foi sim. Mas fale um pouco sobre o DVD que você gravou na primeira vez e o DVD agora que você gravou, o novo. Então, o primeiro na verdade, assim, a gente tinha eu sei, como eu gosto muito dessa coisa de imagem também, de registrar, eu queria muito registrar de uma qualidade, né? Uma qualidade bem boa, um pouco do trabalho do Tricotando Palavras. A ideia inicial era fazer um CD, né? Somente um CD. Sim. E aí, só que aí também eu não tinha verba para fazer e tal, e aí as coisas foram desenrolando. Eu até tentei fazer uma campanha dessas campanhas que a gente faz de Financiamento coletivo? colaborativa e financiamento coletivo, e não rolou, né? Porque é muito difícil, né? Você conseguir também, e é uma energia muito grande que você tem que colocar, né? Fazendo divulgação e tudo mais. E aí não rolou. Aí eu falei assim, eu vou fazer um CD por minha conta, né? Fazer um CD de histórias, de músicas. Só que aí a coisa começou a crescer. Eu nem lembro como que aconteceu, gente. Pra você ter uma ideia. A ideia começou a ampliar, que é isso, a gente vai sonhando, as coisas vão, né? A ideia começou a ampliar, e aí alguém me falou, não lembro quem agora, falou assim, por que você não faz, ao invés de fazer só um CD, um DVD? Porque as crianças gostam muito de imagem, né? Elas querem ver também, não só ouvir. É verdade. Aí eu comecei a fazer orçamentos, e tal. E aí cheguei numa pessoa lá, que é o Fabrício Rinaldi, né? Que é o produtor audiovisual, né? Do DVD, acabei conhecendo. E aí ele fez uma proposta para mim, num valor que aparentemente era um pouco mais acessível, mas não é acessível. E aí eu decidi bancar do meu próprio bolso, né, esse trabalho. E aí foi um processo bem difícil, né, porque financeiro mesmo, é tudo muito caro, né. Então foi bem difícil também, foi bem puxado e tal, mas aí eu consegui realizar esse sonho de colocar, a gente gravou no teatro, você estava lá, né, junto, de colocar esse sonho em prática. Porém, foi um processo, obviamente, muito desgastante, porque um projeto de um DVD é algo muito grande, É né? você sozinha, né? Não tem uma Então, empresa por foi trás, bem né? desgastante. A empresa sou eu, na verdade, né? Então, foi bem cansativo, mas foi assim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E aí, esse segundo, que a gente gravou agora, né? Foi através de um edital do PROAC, que aí, né, com essas questões que a gente está vivendo, né, da pandemia e tudo mais, para dar um apoio aos artistas, surgiu alguns editais da lei, que é chamada Lei Aldir Blanc, né? E aí
eu escrevi, né, um projeto que era mais ou menos o projeto do DVD anterior, só que Sim. com algumas mudanças, né? Eu escrevi no último dia do edital, porque eu não sabia desse edital, no último minuto, e aí tivemos a sorte de ser contemplados, né? Então, foi com verba, porém, pela amplitude do trabalho, ainda é uma verba que não seria adequada, teria que ser uma verba maior. Porque, como eu falei, para você fazer um trabalho com bastante qualidade, você tem que pagar as pessoas, né? Sim. E todo mundo tem que receber pelo seu trabalho. Mas eu fiz o meu melhor, assim, né? Que eu pude dentro do que eu tinha. E foi também, por incrível que pareça, foi mais cansativo do que o anterior, né? Porque a gente está nesse momento de pandemia, então é tudo muito difícil, né? Tudo muito complicado, você se encontrar com as pessoas para ensaiar, você ir atrás das coisas, né? Que tem muitas coisas que tem que ir atrás. Então, assim, foi bem cansativo, está sendo até hoje, mas valeu a pena. Opa, isso que importa, valer a pena. Ana, para encerrar, tem mais umas 4 perguntinhas para você, tá? Primeiro, assim, eu queria saber se você tem alguma peça de teatro que te marcou, que você Acho que assistiu. a que eu assisti, Isso. nossa, Dani, eu preciso lembrar. Foram muitas, né? Não sei te falar agora, uma em específico. Foram muitas que já me marcaram. Eu queria lembrar uma que não estou lembrando. Bom, eu vou falar de uma agora que eu gostei muito, mas com certeza tiveram muitas outras, né? Foi um Sim. espetáculo chamado A Tempestade, que é do... eu estava tentando pensar em outra peça, mas eu não estou lembrando o nome. A Tempestade, que é o texto é do Shakespeare, né? E aí foi uma adaptação de um grupo chamado... Não, de um grupo não, minto. Não tenho certeza que é essa companhia. Mas o diretor chamado Gabriel Vilela, que é um diretor que eu gosto muito de teatro, porque ele trabalha textos clássicos, muitas vezes, porém mistura com a cultura brasileira. Então, nesse texto A Tempestade, que é um clássico do Shakespeare, a adaptação que foi feita foi colocado muito a cara do nosso país, assim, né? Então as músicas, os figurinos, um pouco da história também foi feita uma adaptação. Então foi um espetáculo que eu gostei bastante. Sim. Ana, o que significa a Dona Vilma na sua vida? Porque sua mãe está muito... A Vilma é a mãe da Ana Paula, e ela está presente em todas as apresentações da Ana Paula, em gravações. O que significa ela na sua vida? Mãe, né, gente? Bom, ela é, assim, a pessoa que mais está me apoiando mesmo, né? Porque não é apoiando só com a palavra, né? É me apoiando ativamente, né? Então, ela que precisar, ela tá junto, né? Então, às vezes muitas vezes eu preciso de assistente, pessoas para me ajudar, ela sempre tá junto, assim como o Dani também. Ela sempre tá junto, né? Em tudo, me apoiando mesmo, em diversas situações desde sempre, né? Porque no começo você quer fazer muitos testes e tal, e aí ela sempre estava comigo nos testes, ela sempre ia nos testes. Então ela sempre me apoiou mesmo, né? Ela inúmeras situações, né, de estar comigo, de carregar coisas, de costurar, de fazer tudo, né? Assistente mesmo. E assistente de produção muitas vezes, né? E em correio, enfim, Já dá para tirar uma DRT. série de coisas. Ela só não esteve presente nessa gravação, na última, por causa da pandemia. Senão ela estava, mas ela ficou se roendo lá porque ela não podia ir. Eu imagino. Ana, estamos chegando ao final da entrevista. Manda um recado pra galera, os seus contatos, os futuros projetos. O espaço é seu.
Bom, galera, tô bem feliz, Dani, aí pelo convite. Estou feliz pela sua Né? presença aqui. Nossa segunda, né? Entrevista. Segunda entrevista, uma A para primeira faculdade e foi uma lá aqui no canal. na faculdade, segunda entrevista. Tô bem feliz aqui com o convite. Espero que a galera tenha gostado um pouco aí da minha história e acompanhem aí que a gente vai ter várias apresentações online e espero vocês aí para assistir. Então é só seguir as redes sociais do Tricotando Palavras, né? YouTube, Facebook, Instagram, Tricotando Palavras. Só colocar que vocês vão achar, tá bom, galera? Muito obrigada aí por vocês estarem com a gente. Obrigado, Dani, aí pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz. Eu tava pensando aqui, gente, não tem outro convidado para estrear esse quadro a não ser a Ana Paula. Que bacana, Dani. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho, viu? Valeu, Ana. Essa aqui foi a Ana Paula Gonçalves do Tricotando Palavras. Eu vou deixar os contatos dela aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, Ana. Valeu, Dani. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal? Gostaram deste novo quadro? Espero contar com vocês nas próximas edições. E para ficar ligado no que rola no Sistema Atacado, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você quiser nos patrocinar ou mandar aquele recadinho amoroso, é só mandar um e-mail para nós. Beleza, galera? Bom, pessoal, espero contar com vocês nos próximos Sistema Atacado. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau!